Começa! A história desse projeto Japim na Amazônia começa com a história do Roberto, que é um ex-madeireiro de lá, que mudou de vida e virou o guardião da floresta, trabalhando com turismo. O Japim foi um projeto super importante aqui na Tetro, porque além de ser o nosso primeiro projeto na Amazônia, foi um projeto em que a gente teve o privilégio de projetar para a comunidade de Tumbira, que é um exemplo lá na região perto de Manaus, de desenvolvimento sustentável, de transformação. Também tem uma história muito bonita de transformação através da educação. Eles têm uma escola lá que é uma referência para a região, em que as crianças das outras comunidades também vão estudar lá. Então, é uma história realmente muito bonita. Quando a gente começou a trabalhar nesse projeto, a primeira coisa que a gente fez foi ir lá na comunidade para entender o lugar e as pessoas que estavam ali. E foi uma experiência incrível. A gente teve a oportunidade de passar alguns dias lá, de conviver com as pessoas que moram lá e de viver toda a experiência daquele convívio, da vida em comunidade e de vivenciar a floresta. Então a gente foi chamado por eles pela comunidade de Tumbira para fazer o projeto de uns bangalôs para alugar, que é o que dá renda para eles lá hoje em dia. E como eles são ribeirinhos, é uma comunidade que pode construir à beira do Rio Negro e sobre ele e utilizar a floresta também como meio de construção, como meio de vida deles, né? Eles fazem o manejo sustentável da madeira, de toda a madeira cortada que eles utilizam na construção. Então é uma construção totalmente sustentável. E quando a gente chegou lá, o que a gente intentou foi isso, fazer um projeto feito da floresta, feito de floresta e feito para a floresta, né? Então, na nossa investigação criativa, das nossas percepções, o primeiro contato que a gente teve foi com o espelho d'água do Rio Negro, que é um rio completamente imóvel, de tão lento, completamente negro. Se sente confuso do que é água e o que é céu quando você está num dia de calmaria lá no Rio. E isso também foi uma característica que foi muito importante como inspiração para o nosso projeto. Na Tetro, a gente tem, eu acho que talvez a principal característica é criar projetos que tenham sempre um único conceito, é sempre uma história. Cada projeto na Tetro conta uma história. Essa história ela tem a ver com o lugar e tem a ver com as pessoas que vão usar o espaço. Então, assim, os projetos nunca se repetem. Ele pode ser curvo, ele pode ter ângulos, ele pode ser reto, pode ser leve, pesado.
mas o que tem em comum entre eles é contar uma história. Então, normalmente os escritórios eles têm muito essa ideia de ter uma assinatura, né, para identificar o trabalho do arquiteto. E a gente, durante muito tempo, a gente tentou fugir um pouco disso. A gente sempre pensava em criar projetos que cada um fosse uma história diferente, cada um fosse uma linguagem diferente. E no final, eu acredito que a nossa assinatura é essa diversidade. A gente procura ter uma liberdade de criação e por isso a gente não quer criar uma fórmula pré-definida para depois a gente ficar aprisionado nisso. A gente quer, na verdade, ter liberdade para poder criar dentro de qualquer linguagem e dentro de várias possibilidades. Eu acho que para a gente essa ideia da história é mais importante do que uma linguagem específica, sabe? E aquele espelho completo foi uma das sensações mais, acho que, não sei se paranormais ou algo desse tipo, que eu pelo menos vivi, porque você estava flutuando no meio do nada e você não sabia mais se o céu estava refletindo a água ou se era a água refletindo o céu, e dava uma sensação de amplitude e uma sensação de se pertencer ao lugar muito grande, assim. Então, eu acho que é uma experiência que todo mundo devia fazer na vida, que é visitar a Amazônia e ir no Rio Negro, que é sensacional. Entender um pouco sobre as árvores, as madeiras que eles têm lá disponível e sentir os cheiros da floresta, foi uma coisa que me impressionou muito, assim. Quando você está na floresta, você sente cheiros, cada árvore, cada madeira exala um cheiro muito diferente uma da outra. E a gente sabe que isso vai para a arquitetura, porque eles, como moradores da floresta, eles fazem um manejo sustentável dessas madeiras. Então, eles cortam para utilizar nas construções próprias, né? Somente para o uso da própria comunidade. Então, eles conhecem muito sobre as maneiras de usar cada madeira. Algumas podem ficar em contato com a umidade, outras são mais recomendadas para uso em telhados. Eles são especialistas nas madeiras da Amazônia. Então, esse conhecimento deles foi muito importante para o desenvolvimento do projeto. E quando você chega na comunidade de Tumbira, você chega de barco, atraca no cais que tem lá em frente, e a primeira coisa que você vê é uma grande árvore que é tomada por ninhos de um pássaro muito comum lá, que é o japim. É um pássaro que vive em grandes grupos e esses pássaros eles fizeram vários ninhos nessa árvore. Então, quando você chega lá, você ouve o barulho desses pássaros e tem aquela visão daquela árvore enorme tomada por ninhos. Esse primeiro contato que você tem quando chega na comunidade foi uma grande inspiração também. Como que esses seres que dão as boas-vindas aos turistas, aos estrangeiros, eles poderiam servir também de inspiração para o projeto. E, enfim, a gente chegou nos conceitos de ninhos, fazer ninhos, que tem a ver com a questão do abrigo, que tem a ver com a unicidade da comunidade. E esses ninhos tanto em terra, na floresta, como ninhos sobre o espelho d'água também do rio. E aquela questão do espelho que eu estava falando foi importante, porque no ninho de cima você tem a forma completa do ovinho, vamos dizer assim. Mas na água, o que completa a forma é o próprio reflexo da água. Então acho que foi um projeto que nos tocou muito, assim, e mudou como a gente encara as coisas, encara a relação com a natureza, depois de ter uma experiência tão intensa. Lá é uma experiência que realmente muda todo mundo. Então, cada bangalô é composto de 3 núcleos que são ovos, como ovos, porque isso parecia muito com a forma do ninho do japim. E cada núcleo ele tem quartos, 2 quartos, e um terceiro núcleo é uma sala. E esses núcleos eles são conectados por um deck, então você circula de um para o outro através desse deck na área externa. O bangalô que está na encosta, ele fica suspenso por palafitas, então a gente mantém
a topografia natural ele fica elevado. Então, você também vai ter os bangalôs localizados na altura da copa das árvores. E já o flutuante, que fica na superfície da água, ele está encostado ali na lâmina d'água. Então, o deck ele permite que o turista ele possa pular direto na água. Um aspecto também muito importante nesse projeto que a gente deveria levar em consideração eram os métodos construtivos. A própria construção dá emprego para os moradores, então também é uma fonte de renda. E então a gente começou a olhar muito para as casas que já tinham lá, como que eles construíam. E era um método muito simples, de madeira, com engradamento de madeira, com tábuas que faziam o fechamento das casas. Então a gente começou a pensar como que a gente também conseguia trazer essa técnica para o nosso projeto de forma que eles mesmos conseguissem executar. E lá é muito quente, né? Muito abafado. Então, para fazer uma proteção térmica em volta do bangalô, a gente utilizou os galhos de árvore, que é o material mais abundante da floresta. Você anda a floresta inteira por cima de galhos caídos. Então a gente pega um pouco desse material para sombrear o bangalô, para fazer essa proteção térmica dele. E, óbvio, com o tempo ele vai apodrecer, e é a questão de jogar ele de volta na terra da floresta para ele continuar esse seu ciclo de compostagem e voltar a virar adubo, e se pega um novo e completa ali. Então, é uma arquitetura que precisa dessa simbiose constante com a própria floresta, assim. A floresta fornecendo o material, ele fica em uso ali durante um tempo e depois ele retorna seguindo o seu ciclo de vida, e como se nada tivesse acontecido. Olá, eu sou Roberto Brito Mendonça, sou comunitário aqui da comunidade Itumbira, RDS Rio Negro. Agradeço muito aqui a oportunidade que tem de receber pessoas aqui, pessoas que têm influência nas divulgações, que vem trazendo o visitante para nós, e nós estamos crescendo. Nós precisamos desenvolver muito, cada vez mais, mas com muito pé no chão, sem danificar e nem dar muito prejuízo, principalmente a questão ambiental, valorizando tudo que nós temos a nosso favor. E aí, com essas palavras, quero deixar aqui o convite para todos vocês que queiram conhecer um pedaço da Amazônia, venham aqui para a comunidade de Itumbira. Directo a Paraíba, Leo Maia. Um momento muito interessante que a gente está vivenciando é justamente esse olhar agora para uma escala um pouco mais micro. A gente habituado, né, nos últimos anos a trabalhar numa escala tão macro, tão grandiosa em alguns projetos, empreendimentos com mais de 40 pavimentos, chegando a 50 pavimentos, e a gente achou que era um momento oportuno de olhar um pouquinho de novo para uma escala micro, de entender um pouco da escala humana com relação
outras nuances ali de arquitetura que pode também migrar para o design de produto, design de imobiliário. Então a gente também sempre teve muita vontade de desenvolver algo nesse sentido, né? A gente recentemente, desde o ano passado, tem desenhado uma coleção agora de imobiliário. Foi vendida agora essa coleção para uma grande marca, a Sierra, que na verdade é um pátio fabril de uma das maiores marcas aí do Brasil. Então, imagina você ter um laboratório com os melhores suprimentos, os melhores equipamentos industriais na tua mão para desenvolver ali uma coleção tua. Então, tem sido um momento aí de redescoberta e um momento aí muito prazeroso para a gente de desenvolver essa coleção, de trabalhar essa escala um pouco mais micro, de também depois trazer um pouco disso para dentro dos nossos empreendimentos. Eu acho que faz uma diferença muito bacana assim, no nosso trabalho, porque a gente imagina a gente ter desde a escala do mobiliário de dentro de uma casa até mesmo a escala grandiosa aí de uma obra. A gente tem isso, né, em tantos cases que a gente estudou ao longo da nossa vida acadêmica, como Le Corbusier, outros grandes nomes que também têm esse tipo de prática, né, numa escala de imobiliário e depois para uma escala de arquitetura. E descobrir isso e desenvolver isso tem sido uma experiência muito bacana. Então bora conhecer um pouco mais do design da Sierra aqui em Gramado. E aqui é onde tudo começa. Gente, olha a quantidade de madeira que tem nesse lugar. E depois da chegada da madeira, ela vem para cá para fazer o processo de gradeação. É colocar esses filetes de madeira e aqui a madeira vai lá para fora novamente, onde fica pegando sol, chuva, vento, e todo o processo, até o final de tudo isso, demora em torno de 1 ano. Só de pensar na história que tem isso, do plantio da árvore, do corte, até chegar aqui, e a gente está aí no sofá de casa, confortavelmente, assistindo o programa. Depois de todo aquele primeiro processo, a madeira vem para cá, onde ela é cortada e classificada, já pensando em todo o processo e todos os componentes que serão usados com elas. Uma tecnologia europeia que a Sierra está trazendo para o Brasil e totalmente sustentável. Essa chapa aqui, essa chapa de madeira, ela vai para o forno, no forno é aquecida e vai ali para a modelagem. Gente, que legal isso. Vocês viram como a madeira ficou toda maleável, agora entra na forma aqui e sai com esse design impressionante. E o mais importante, que é sustentável. E a Sierra Móveis sempre veio de uma filosofia de criarmos produtos tentando procurar o meio ambiente, não machucar o meio ambiente. Uma das maiores preocupações nossa hoje é com a questão da sustentabilidade, né? A gente é um dos principais pilares da empresa. Hoje, quase que 100% da nossa madeira é proveniente de reflorescimento florestal, que é um dos principais consumos e insumos que nós temos na nossa empresa. A gente já busca hoje, nós temos a tendências hoje do que vai ser 26, 27, em termos de cores, em termos de materiais. Está sempre correndo na frente, mínimo 2 a 3 anos. Né? Eu chego a visitar num ano 7, 8 feiras do exterior, também não tanto de imobiliário, mas assim tendências de matéria-primas. Porque se nós temos uma matéria-prima diferenciada, a gente consegue executar um produto diferenciado. A gente está sendo a primeira empresa na América Latina a desenvolver o composto para aplicação de imobiliário, né? O blend foi desenvolvido na Alemanha. Muitas indústrias navais já estão utilizando isso, né, na fabricação hoje de barcos, iates, e a gente está trazendo agora isso para dentro do mobiliário, né? Pela questão da qualidade, pela questão da sustentabilidade também, né? 70% do composto ele é feito de casca de arroz. Então aqui a ideia sai do papel, essa aqui é a ideia do produto final, e começa a criar vida totalmente aqui. Ó, aqui a modelagem é feita em isopor, depois da modelagem feita, é replicado aqui na madeira, aqui, ó. Processo sensacional, olha. E aqui é feito todo o acabamento das peças. Ah, tá bonita essa aqui, hein? Então,
Então, depois de todo o processo, as peças vêm para cá e são embaladas, despachadas para o Brasil e para o exterior. Então, chega de moleza, bora trabalhar um pouco, preciso garantir o almoço. Gente, olha que bacana. A gente acompanhou todo o processo e agora vê a peça pronta aqui com esse design incrível da poltrona Toulouse. E o Cultura Design volta já já, não saia daí, hein? Quando a gente faz um projeto comercial, é legal porque aí a gente não tem mais aquele compromisso tão grande. É engraçado, o cliente já ouve mais a gente e ele vai trazer briefings, né? Ó, é um projeto assim, assado. Mas aí a gente pode inovar muito mais. Dificilmente um projeto comercial, quando a gente está falando de um restaurante, né? Ele é para durar a vida inteira. Ele naturalmente a base tem que durar a vida inteira, mas ele vai tendo que ser repaginado, né? É normal por conta do próprio comércio em si, dele a cada X tempo sofrer uma repaginação, uma mudança de marca e junto um conceito, e mantendo o que tem ali, claro, você não precisa trocar um revestimento, né? Mas você vai mudar um pouco aquela cara. A gente teve 2 projetos que foram, não vou dizer divisores de águas, mas foram muito importantes para o nosso posicionamento e para até o reconhecimento da nossa marca mesmo aqui, né? Da nossa empresa aqui a nível local, regional, né? Aqui em Salvador. Nem sei há quantos anos atrás, talvez há uns 5, 6 anos atrás, um cliente nosso, que era um cliente que a gente tinha desenvolvido um projeto pequenininho, mas a gente criou uma relação bacana. Ele chegou e falou, gente, eu tenho um projeto para vocês. E aí ele foi para o nosso escritório antigo e trouxe o projeto de uma vinícola. Na verdade, não o projeto da vinícola em si, ele já estava desenvolvendo o projeto da vinícola com Vanja, que é uma arquiteta especialista em vinícola, né? O portfólio dela é vasto em vinícolas no sul do Brasil e fora do Brasil. E eles já estavam trabalhando nesse projeto, eu acho que talvez há uns 3, talvez 5 anos. Ele já estudava isso há muito tempo e ele trouxe a gente para agregar com arquitetura de interiores, né? A gente iria entrar com as especificações, com o design, né, de mobiliário e tudo. Ele, Vanja, Fabiana e Vanja foram no nosso escritório, a gente ficou extasiado assim, com essa oportunidade, porque era uma vinícola mega, a gente nunca tinha feito nada parecido, estava num local que a gente ama, que é na Chapada Diamantina, com um visual deslumbrante, um projeto de uma magnitude enorme. A gente se jogou de cabeça, foram anos ali de trabalho, em que a gente pegou a arquitetura de Vanja, que ela já tinha especificado, tinha as cortentes, tinha concreto, tinha uma arquitetura contemporânea, e a gente foi inserindo, né, o nosso toque. Então nisso a gente foi tomando até algumas decisões, né? O projeto foi sofrendo também, um projeto vivo, foi sofrendo algumas alterações, então o projeto era um pouco mais fechado, chegando lá em obra, gente, vamos abrir tudo, esse projeto tem que ter vidro para essa vista, a gente quer que essa vista toda entre. Na cave, eu acho que tinham pequenas aberturas para o subsolo, que é o solo, né, argilo-arenoso da Chapada, que é riquíssimo. E aí a gente, Fabiana, vamos abrir tudo também, vamos ficar dentro do subsolo, então a cave vira uma surpresa, porque você entra e você tem a surpresa com a vista. Quando você chega na cave, você está dentro do solo mesmo, e é lindo, o vinho está envelhecendo ali. Depois ele ainda colocou uma exposição, hoje a cave tem uma exposição de arte de Marcos Zacariades, que é de Gatu, que é próximo ali, né, de Mucugê. E é uma instalação riquíssima, então tem vinho, tem arte, tem a própria natureza, né, e essa força da arquitetura também. É um projeto assim, que é um desbunde, é um projeto que a gente é super orgulhoso de ter feito parte. O vinho é maravilhoso. Quando veio esse projeto, e a gente já estava nele talvez há um ano, ele veio com a necessidade de fazer um hotel boutique. Então são 2 projetos que no timeline, assim, né, no tempo se misturaram.
e convergiram, e aí a gente fez um hotel boutique. Eles compraram uma antiga pousada no coração de Mucugê, que tinha um terreno lindo, cheio de muita natureza, com uma pequena casa. Mucugê é uma cidade tombada, né? A casa da fachada, né? A casa da rua era tombada, era um casarão. E a gente tinha um terreno vasto com uma construção não tombada para dentro e com muito paisagismo. E aí eles chegaram com essa ideia da gente preservar esse jardim que já estava ali, né, pleno, e fazer esse hotel boutique. Foi super desafiador também, a gente, com relação à medida, a questão da casa tombada, as limitações do terreno, mas a gente trouxe um conceito que podem se ler até como mediterrâneo, talvez, por ser uma coisa meio que construída, tudo em alvenaria, mas não era um conceito também muito do Nordeste. A gente, nas casas antigas aqui, você tinha aqueles sofás construídos, né? E a gente quis trazer o luxo na simplicidade, que é uma coisa que a gente acredita, como eu falei, né, em algumas das casas, mas que não é muito o que a gente faz, porque não é tanto o que o nosso cliente quer. Trabalhar com um cliente que confia muito, né, no que a gente está trazendo faz muita diferença, principalmente no resultado do projeto. E esse teve esse resultado que escalonou, porque começou a trazer clientes que queriam isso para as casas ou para os empreendimentos, gente querendo hotel igual, querendo casa igual. Disso a gente começou a fazer muito projeto em Mucugê, na região, até que a vinícola, enfim, ficou pronta. E a Uva, ela é uma vinícola que, assim, é um projeto, você poderia estar entrando no lobby de um grande hotel. Ela tem um diferencial mesmo em termos de design de várias vinícolas, das que eu já fui, das que eu conheço por foto, né, e das que eu tive a oportunidade de conhecer. Você tem um pavilhão, um patamar, assim, de entrada, que chama um patamar turístico, é um receptivo, onde você tem 2 grandes lounges. Ele investiu em mobiliário, a gente fez uma curadoria cuidadosa de móveis com designers brasileiros diferentes, né, com vários nomes que fazem parte do repertório do mobiliário de qualidade do Brasil. O forro de madeira direciona direto, assim, você já vê a vista e aí você começa a perceber esse entorno, aí você tem vontade de ficar ali, você não quer ir embora quando você chega na Uva. E a gente conseguiu unir um pouquinho de tudo que a gente gosta, assim, porque converge muito com o que o cliente queria, né, e gosta também, aprecia também. Então a gente entrou nas especificações do material, respeitando muito a arquitetura da Vanja, entrou com essa curadoria de móvel com muito design, com história também, claro, respeitando a arquitetura dela e principalmente o nosso trabalho ali não sendo protagonista, acho que nem o nosso nem o da Vanja, deixando a natureza como protagonista. Você entra e a vista, assim, nada chama mais atenção do que a vista, sabe? Primeiro você nota isso, primeiro vem essa sensação de estar ali, né, nesse privilégio de estar naquele local, com essa imensidão mesmo de natureza, e depois você começa a notar esse trabalho que a gente foi fazendo ali, né, nos espaços. Aí é legal que quando você vai descendo e conhecendo a vinícola, a parte técnica, administrativa, tudo, você vai para a cave, que está no subsolo, é uma vinícola grande, né? E esse subsolo, aí você está dentro do solo, você começa a entender o próprio vinho, porque você viu ali as plantações e você entra nessa imersão de onde veio esse vinho, que é graças a esse solo característico dessa região, porque um vinho baiano, né, um vinho da Chapada Diamantina, até então era uma coisa inusitada. E não é à toa que isso está ganhando o mundo, né? E aí o nosso trabalho foi ganhando junto um espaço, assim, foi um trabalho que institucionalmente teve um valor muito grande para a GAM. No documentário Arquitetura Sustentável no Brasil, o projeto do Parque AMB, né, hoje Distrito AMB, ele nasce do interesse da GL, estamos aqui no escritório da GL, de requalificar o espaço da prefeitura. Foi feito um acordo com a prefeitura de administrar esse espaço e aí nós fomos contratados para desenvolver esse projeto junto com o escritório francês, que é o Vimote e Associados, de Paris, que já tinha trabalhado conosco em 2014, na Copa do Mundo. Nós fizemos a sede da FIFA para a Copa lá no Rio. Então, já conhecíamos o trabalho deles e fizemos esse trabalho em conjunto. Foi um desafio muito grande, né? Porque esse projeto é muito emblemático para a cidade, tem uma história muito bacana, emblemático para a arquitetura, né? Projeto que foi projetado pelo nosso colega Jorge Wilhelm, junto com o Miguel Juliano, junto com o Máximo Fiocchi,
Então, são 3 arquitetos que têm uma história muito bonita na arquitetura. Assim, a gente tem muito projeto nessa área de qualificação de edifícios históricos. Então, foi muito interessante porque, antes de começar o projeto, a gente faz toda uma pesquisa histórica, tenta entender, né, a importância do espaço para a cidade, para a comunidade de arquitetura, busca nos órgãos de tutela, né, qualquer coisa que esteja listada, o que seja de interessante preservar, o que seja interessante valorizar. Então, a partir desses estudos, né, desse conjunto de informações, que a gente começa efetivamente o projeto. E junto com a equipe francesa foi muito interessante, porque eles têm também uma filosofia muito peculiar, né, de trabalhar pelo mundo. Então, trouxe essa cultura internacional aqui para o nosso país. Foi uma experiência muito interessante. Bom, o projeto, então, ele pode ser dividido em praticamente 2 partes, né? Tem o Palácio das Convenções e tem os pavilhões de exposição. O Palácio de Convenções, ele é compreendido pelo Teatro Celso Furtado, que foi restaurado, nós vamos ver. Então, aqui no auditório Celso Furtado, todas as cadeiras, design do Sérgio Rodrigues, elas foram retiradas, foram para uma indústria moveleira no sul do Brasil, restauradas e reinstaladas exatamente no local que elas existiam. Então, na verdade, aqui é um restauro. Toda a iluminação também nova e também pelas salas de convenções, que são salas flexíveis, que elas podem ser divididas em vários espaços ou um grande espaço único, como se fosse uma arena. Então, foi criado um espaço multiuso muito interessante. E o pavilhão de exposições, que ele permanece com a dimensão original de 250 por 250 metros, é um vão muito interessante. E esses 2 equipamentos são conectados por uma praça central. É uma praça que fica exatamente na entrada principal de quem vem da Olavo Fontoura, e é uma praça de acolhimento, quando as pessoas chegam, e principalmente na hora do almoço. É um espaço muito vibrante, né? A gente costuma dizer que você bota um coraçãozinho pujante nos croquis, e assim é o public realm, né, do projeto, onde as pessoas todas se encontram, quem está no teatro, quem está na convenção, quem está na exposição, lugar realmente de encontro e confraternização no final das feiras, é um lugar muito interessante de se conviver, né? Nós estamos aqui numa praça, que a ideia é que ela seja público-privada, de acesso direto à rua, e também chamada de rooftop, onde nós colocamos equipamentos, né, de instalação hidráulica, elétrica, esgoto, para acoplagem de equipamentos, de food trucks, para eventos também, essa área externa. A cúpula ela foi pintada de branco, branco são todas as cores, né? E eu tive a oportunidade uma vez de perguntar para o Richard Maia, estávamos fazendo um projeto lá no Rio juntos. Eu falei para ele, eu sei a resposta, mas eu vou perguntar diretamente para você aqui, aproveitando. Por que suas arquiteturas são brancas? Ele falou que branco tem todas as cores e reflete todas as cores. Então nós pintamos de branco e tem todo o projeto luminotécnico que traz várias cores durante a época do ano. Nós estamos aqui em frente ao Palácio das Convenções. Essa é a entrada principal. Ela é uma rótula entre o Teatro Celso Furtado e a parte de centro de convenções. Hoje, por exemplo, a feira está utilizando toda essa área como um evento só. Então, todas as divisórias lá dentro, como a gente vai ver, elas estão retiradas, estão recolhidas em umas salas próprias e todo o ambiente está unificado. Bom, aqui a gente está na grande marquise de acesso aos pavilhões de exposição, são 5 pavilhões. Depois de muitos estudos, muitas conversas com vários profissionais, o que a gente conseguiu fazer foi manter uma linha de pilares originais. Eles ficavam para dentro do pavilhão, tinha uma parede aqui. Nós empurramos essa parede para frente, né, e trouxemos então os pilares para a paisagem da cidade. Eles são vistos da rua agora, essa largura toda de chegada das pessoas, vocês podem ver, são vários pavilhões, eles podem virar um pavilhão só ou serem subdivididos. Em cima
É interessante mostrar também as luminárias, chama-se satélite. Elas foram feitas, tem uma iluminação diferenciada com uma lente e tem também alto-falante. Elas foram restauradas e recolocadas. Nós estamos dentro de um dos pavilhões de exposição. De novo, a flexibilidade é muito importante. A gente consegue ver as divisórias removíveis. Em toda a linha de pilares nós temos uns trilhos que recolhem ou fecham os ambientes, podendo juntar todos os 70 mil metros quadrados ou dividir em vários pavilhões. Traduzem a nossa brasilidade em um design vibrante e funcional. Pitá Arquitetura. Quando a gente se mudou para cá, a gente percebeu que não tinha nenhum livro ou nenhum material que reunisse todas essas histórias de uma maneira única, né? E foi aí que a gente teve a ideia de participar, de criar um livro que contasse a história do Edifício Itália, né? E nele a gente consegue contar toda a história do centro de São Paulo, dessa região, de como ela era antes, de como ela está agora e todo esse percurso que a gente teve para chegar aqui, do nosso vizinho Copan, enfim, de tudo que tem em volta na São Luís, na Ipiranga, e a história de como foi o concurso de arquitetura para criar esse prédio que a gente está aqui hoje, né? E lá a gente consegue ver todas as outras possibilidades que poderia ter sido o Edifício Itália e o porquê que ele foi construído aqui nessa posição, né? E eu acho que foi um material, quase que um presente que a gente deu, claro, para nós mesmos, mas principalmente para a cidade, para a história do prédio. Bom, e essa nossa entrada, a gente não tem uma recepção tradicional, né? A ideia é que todo mundo entre pela sala de amostras, né? Acho que o escritório é um grande laboratório. E essa é a grande graça de chegar no escritório e não ter nenhum espaço tão tradicional. E aqui é a nossa cafeteria, né? A gente está bem na ponta do Edifício Itália, né? Então, a gente está no 16º andar, então a gente tem o privilégio de ter aqui a vista para a Praça da República e dá para ver lá no fundo Serra da Cantareira, dá para ver a torre da Estação da Luz. A gente tem uma vista incrível, né? 360 aqui do centro. A gente tirou uma certificação que chama Fitwell, que a ideia é promover bem-estar para as pessoas que estão aqui, né? Então, uma coisa que a gente tem que fazer é não ter nenhum tipo de alimento que não seja bacana para a saúde. Então, tem fruta livre no escritório. E a Poru fez toda a comunicação para incentivar beber água, fazer exercício físico, ter uma alimentação mais saudável. E elas são exatamente do tamanho do azulejo que a gente tem aqui na Copa e brincando com esses espelhos que refletem as janelas e os brises, né? Então tem toda uma parte divertida aqui. Bom, e aí aqui a gente tem o maior espaço de escritório, né? Do lado de cá a gente tem a Avenida Ipiranga, vista para a Avenida Ipiranga, um grupo de trabalho de várias mesas. Essa grande biblioteca, a gente aproveitou essa viga de uma obra e conseguiu reaproveitar e transformar ela em estante, né? Que ficou bem interessante também. Tem o nosso lounge, tem uma arinha colaborativa, todos os espaços o pessoal acaba usando para trabalho, acaba usando para fazer alguma atividade, para fazer alguma reunião, né? Uma característica, né? A gente está em quase 80 pessoas. E o escritório ele foi projetado para 40, né? Então a ideia é realmente que seja muito híbrido, que as pessoas possam trabalhar de casa, possam trabalhar daqui, possam ter a liberdade de usar salas de reuniões, usar os outros espaços, e cada canto é uma área trabalhável, né? Então acho que a gente tem essa flexibilidade, essa dinâmica, essa maneira de trabalhar bem diferente. E aqui a gente tem a nossa sala de reunião principal, né? É um espaço amplo, acho que é a nossa reunião maior, mas sobretudo a gente fez uma sala toda acústica, ela é bem hermética, né? A gente criou esse sistema de painel, né, com a ajuda de um fornecedor, que ele é 100% acústico. Então, além do tecido que a gente tem aqui à frente,
a gente tem toda uma espessura, né, que ajuda a gente a absorver o som, a ter uma sala mais hermética, né? E aí a gente tem a mesa principal, essa mesa é uma mesa que acompanha a gente há mais de 20 anos, ela já estava no nosso escritório antigo. E aqui a gente tem as cadeiras da FK, que são super bacanas, acho que elas não são aquelas cadeiras sisudas de trabalho, com todas as regulagens, são cadeiras muito pesadas, mas são cadeiras mais bacanas, que tem uma memória mais de casa, a gente brincou com os tecidos, então tem 2 cores de tecidos. Então essa sala é para 8 ou ela pode ser para 16, a gente consegue fazer com que ela se torne bem elástica, né? E aí a gente tem esse banco sempre com esses apoios, né? Então tem a mesinha de laptop, que é super útil, sempre tem tomadinhas dos lados para que a gente consiga fazer as atividades, o pessoal tem conectividade. Tem sempre esses baldinhos que são super divertidos também da FK, a gente consegue levar eles e brincando e posicionando eles em outros lugares, são muito fáceis da gente mover. A reunião mais confidencial, às vezes a gente traz um cliente que não quer ser tão visto, a gente consegue fechar com esse sisteminha de vidro polarizado, que é bem interessante. Eu acho que ele gera ou não gera privacidade, acaba criando uma dinâmica interessante, brincando com os vidros canelados, que também estão em sentidos diferentes, acho que traz uma certa graça para a sala. Bom, e aqui a gente fez em cima das estações de trabalho, para melhorar a acústica exatamente nesse ponto, esses forros de nuvem que foram inspirados no desenho do Copan. Então eles têm a mesma curva do nosso desenho do nosso prédio vizinho, que a gente tem um outro projeto lá que a gente vai ver daqui a pouco. Bom, é um privilégio poder fazer um projeto num espaço desse. Eu acho que é um sonho de qualquer arquiteto, né? A gente está aqui no edifício Copan. O Copan, para quem não é de São Paulo, é um prédio gigantesco. Ele faz parte aí do nosso cartão postal da cidade, né? A gente tem praticamente só uma laje dentro do Copan inteira, que é esse mezanino depois da galeria comercial, com a possibilidade de ocupar escritórios, né? Uma laje corporativa. E a gente teve o privilégio de poder fazer parte e ocupar 1/3 dessa laje com esse projeto, com esse cliente que a gente está aqui hoje. Poucos escritórios têm essa relação tão íntima com a cidade, né? Aqui do nosso lado direito, a gente tem uma grande varanda que ocupa toda essa laje corporativa do Copan, esse mezanino, e a relação com a rua ela é muito próxima. A gente está mais ou menos a 10 metros de altura e você consegue visualizar tudo que está acontecendo no entorno, tudo que está acontecendo na cidade. Imagina que essas portas aqui ao lado também abrem, e a relação que a gente tem do projeto, desse espaço de trabalho, com essa varanda, com essa área externa e com a cidade, ele é muito próximo, muito diferente de outros prédios, é uma relação completamente diferente, um tipo de projeto que só se fazia naquela época, era muito comum naquela época, né? E essa relação, essa proporção ajuda muito a gente a trabalhar as dinâmicas aqui dentro do escritório também. Veja, o Copan, ele é um espaço, um prédio tão grande que o Correio cedeu um CEP único para ele. Então, são 5.000 pessoas morando e vivendo aqui numa dinâmica completamente diferente, uma dinâmica muito viva, muito diversa. Geralmente, os nossos clientes gostam, e eu acho que é uma característica muito grande dos escritórios hoje, de um espaço aberto, com todas as estações de trabalho, num único open space, que é um termo que a gente costuma usar muito. Aqui a gente tem uma área completamente diferente. Esse cliente exigia uma dinâmica completamente diferente, né? Eles trabalham em projetos, em grupos de projetos, e muitas vezes projetos confidenciais entre si. Ou seja, um grupo de trabalho muitas vezes não pode saber o que outro grupo de trabalho está fazendo. Então a gente criou um sistema de salas de 8 a 10 pessoas, distribuídas por todo esse espaço de uma maneira única, né? Porque eles estão conectados por alamedas curvas, né? Eu acho que essa linha curva do projeto tem muito a ver com o desenho do próprio Copan, né? Não daria para a gente fazer uma estrutura de layout muito engessada, né? E todas essas salas têm grandes portas que se conectam e todas desembocam aqui, nesse grande café central, nessa grande cafeteria, né? Que é o coração do projeto, né? Nele vão acontecer os grandes eventos, nele vão acontecer as refeições, nele vão acontecer as trocas.
Então aqui a gente está no meio da cafeteria, né? A ideia foi não criar um palco ou um elemento tradicional, né? Então a gente desenhou esse banco com essa banqueta em pé. Então quem está apresentando, contando alguma história, fazendo alguma apresentação para esse 360 da nossa cafeteria, consegue fazer isso aqui, né? Colocando o equipamento, o laptop, o que precisar aqui. A gente tem essa tela 360 graus que também acompanha toda a cafeteria e permite vários tipos de apresentação. Posso apresentar aqui sentado, numa bate-papo mais informal, ou em pé, ou sentado na própria banqueta aqui atrás. E tudo isso conectado com essa varanda que acontece aqui do lado, que tem uma conexão muito forte com a cidade. Então, acho que essa dinâmica de trabalho, ela criou um layout completamente diferente do tradicional. E aí, falando de acabamento, de dinâmica estética, né, a gente tem um projeto de arquitetura do prédio muito forte, né, e a gente queria valorizar isso através da arquitetura de interiores também, né. Então, todo o nosso desenho foi o mais simples e minimalista possível. A ideia foi tentar trazer elementos muito secos, como a madeira, o próprio piso de cimento queimado, as infraestruturas aparentes e uma iluminação que pudesse reforçar todo o desenho estrutural que a gente tem através dessas formas geométricas que também pertencem à marca do cliente. A gente tem esses pequenos pontos de cor nas áreas principais, então debaixo das arquibancadas, nas bancadas, e a gente tem o azul e o amarelo, que são as cores do cliente bem forte, traduzidos de uma maneira bem minimalista, bem leve dentro do projeto, para ressaltar a arquitetura e os materiais mais originais do próprio prédio, né? Bom, e aqui nesse espaço a gente não tem uma recepção, né? A ideia foi chegar para um espaço, uma grande sala, um espaço de casa de estar, né? Claro que com essas curvas e com esse desenho do Copan. Até o desenho do sofá, a ideia é que ele fosse mais curvo. A gente fez essa grande mancha mais amarela que também tem essa presença da marca do cliente. E a gente conseguiu fazer toda essa frente das salas de reuniões, das entradas, com esse tijolo de vidro, né? Que eu acho que ele cria uma atmosfera super gostosa. E a Poru desenhou todos esses painéis, esses quadros que contam a história da empresa, os valores, mas sem ser óbvio, né? Então a ideia é trazer esses quadros, colocar eles numa estante, com planta, vegetação, fica bem gostoso, bem aconchegante. Não saia daí! Ainda tem muita coisa legal no programa de hoje. A gente volta já já. O grande desafio de um escritório que tem uma grande diversidade cultural, uma grande diversidade de localizações, é como a gente conseguiria criar uma metodologia para que todos os escritórios, que são mais de 2.700 pessoas, pudessem ter a mesma base, o mesmo critério, o mesmo roteiro de desenvolvimento dos projetos, para que eles tivessem um certo equilíbrio. Então, o escritório, pensando nisso, desenvolveu uma metodologia que chama Living Design. Essa solução, ela é baseada na natureza, uma forma orgânica, então ela quase se lembram pétalas, ela forma uma flor, em cada uma dessas pétalas nós temos uma abordagem que deve ser utilizada dentro do projeto, e a gente serve isso como roteiro. Ora, eu preciso começar sobre um fator cultural, ora num fator estrutural e conceitual. Cada um dos projetos ele pode nascer de uma dessas pétalas, mas o que a gente completa o ciclo de projeto é quando a gente consegue girar essa pétala com todas as visões 360, formando sim um projeto em que todos os pontos foram abordados. Talvez a gente carregue alguns vícios, alguns escritórios, algumas culturas, elas trazem alguns vícios que talvez daquele jeito que eu sempre fiz, sempre deu certo. Essa visão 360, ela permite que em diversos setores, hoje aqui no escritório nós temos aproximadamente 130 projetos rodando ao mesmo tempo. Como que um escritório consegue fazer uma produção com altíssima qualidade, com altíssimo desempenho,
e, ao mesmo tempo, manter o design como o nosso core principal. Então, esta ferramenta permite que nem todos os dias o Douglas ou o Fernando ou a Lara, que são os design principals do escritório, estejam presentes no dia a dia do projeto e que a nossa equipe tenha uma base, ela já tenha os caminhos que têm que ser percorridos para que as tomadas de decisões sejam as mais assertivas. É uma forma da gente democratizar e permitir que todos tenham acesso a uma forma de conceituar, conceber e desenvolver projetos, não estando nas mãos de um artista, não estando na mão só de um principal do escritório, mas estando nas mãos de todos. Atualmente são 7 pontos em que a gente leva em consideração. O primeiro é poesia, todo ligado à parte de harmonia estética, de fluidez, de proporções. Na segunda pétala, a gente tem a questão da clareza conceitual. O projeto transmitir e ser percebido de uma forma muito objetiva do que foi pensado e como foi pensado e o resultado que aconteceu. Um ponto em que a Parkinson Wheel desenvolve um trabalho muito interessante é toda a parte de pesquisa e inovação. Então, nisso, o projeto também tem toda uma parte dessa. A pesquisa pode ser uma pesquisa cultural, pode ser uma pesquisa de como esse edifício vai ser influenciado, sol, luz, vento, quem são os vizinhos, qual foi os edifícios históricos ou o que acontecia antes da gente ter sido chamado para desenvolver esse projeto. Então, a pesquisa é sempre muito importante. E a inovação, acho que é uma mola que move realmente todo o estúdio, né? A nossa quarta pétala, ela é formada pela tecnologia e a tectônica. Essa unificação da gente entendendo que a arquitetura não é só poesia, ela não é só traço, ela não é só design, mas que para isso acontecer eu tenho uma tecnologia por trás, eu tenho uma tectônica, que é a materialidade, quais são esses materiais para que eles funcionem da melhor forma possível. A gente tem inúmeros edifícios em que isso é aplicado e a gente vai tentar apresentar também essas pinceladas de onde esses edifícios a gente consegue identificar isso de uma forma muito clara. A quinta pétala é ligada à comunidade, né? É ligado aonde esse edifício vai ser aplicado e quem são os usuários que vão usufruir desse espaço. Então essa responsabilidade de implantar um edifício e entender que esse edifício vai influenciar positivamente ou negativamente a vida das pessoas é muito importante. A sexta pétala é resiliência e regeneração. São 2 pontos super importantes, né? A gente hoje em dia fala muito da arquitetura sustentável, a gente fala sobre arquitetura regenerativa e os edifícios realmente, essa soma dos dois, a gente cria uma força muito grande que a gente talvez se aproxime muito do objetivo do Living Design, que é visões diferentes, mas que esse edifício precisa se perpetuar, ele precisa dar continuidade, ele precisa ser adaptável. Então são 2 pontos também muito importantes sobre a resiliência e a regeneração. E por fim, a gente tem uma questão que aproxima muito a arquitetura da medicina, a saúde e o bem-estar. Esse edifício tem que responder, essa arquitetura tem que responder para melhorar, não só na sensação, ela tem que melhorar de todas as formas a vida e a qualidade de saúde das pessoas, né? Como esse edifício pode ter uma iluminação natural, uma ventilação, ele pode criar estímulos, ele pode ser uma coisa mais dinâmica do que realmente só um objeto escultural. Como ele se relaciona e traz essa saúde para as pessoas. Esse é um ponto muito importante, quer seja num edifício de saúde, quer seja num edifício de trabalho, quer seja num edifício de educação, ou quer seja num edifício o qual for possível e necessário.